Olá pessoal, aqui é o Renan da Vida de Advocacia e Resposta Jurídica e no vídeo de hoje vamos responder as 5 perguntas mais comuns sobre o Vale Transporte. O Vale Transporte foi instituído em 1985 e ele tem como objetivo garantir o deslocamento do trabalhador de casa para o trabalho e do trabalho para casa sem que o salário dele seja comprometido. Mesmo assim, passados muitos anos, ainda ficam algumas dúvidas no ar. Exemplo, tem uma distância mínima para que a pessoa possa pedir o Vale Transporte? Se ela tiver carro ou moto próprio, ela tem direito? Ou ainda, se a empresa fornecer ônibus, ele pode pedir o Vale Transporte ou obrigado a usar o ônibus? Essas perguntas e outras a gente vai responder agora. Primeira delas, há uma distância mínima para usar o Vale Transporte? É muito comum a gente ouvir dizer coisas como, por exemplo, a pessoa para pedir o Vale Transporte tem que morar num bairro ou numa cidade diferente da empresa. Ou, para que o fulano tenha direito ao Vale Transporte, tem que morar pelo menos 4 pontos de ônibus da empresa. Ou, ao mínimo 2 km. Não, a lei não estabelece uma distância mínima. A lei pede apenas 2 coisas que o empregado deve fazer para ter direito ao Vale Transporte. Ele tem que informar o empregador, primeiro, onde ele mora, o que é bastante óbvio. E segundo, que meios de transporte ele vai usar para chegar ao trabalho. Então ele vai ter que informar o empregador basicamente o seguinte: eu quero o Vale Transporte e moro na rua tal do bairro X e para vir para o trabalho e voltar para casa eu vou pegar esse ônibus que custa tanto as passagens. Só isso. Não precisa morar a 2 km do trabalho, não precisa morar em outro bairro, nada disso. A lei só exige isso. Próxima pergunta. Se só precisa dizer onde mora e que ônibus vai pegar, então todo mundo deveria pedir Vale Transporte, certo? Depende. Por quê? A lei estabelece que o empregado também vai participar do valor desse Vale Transporte, com perdão da redundância. Então, o que acontece? A lei fala o seguinte: do valor necessário para o Vale Transporte, o empregado vai arcar com até 6% do seu salário e o que passar disso o empregador vai ter que pagar. Então, vou dar um exemplo bem extremo para facilitar. Vamos supor que a Marcela tem um salário de 10 mil reais, que é um salário muito bom, e ela mora bem perto do trabalho, bem pertinho mesmo. Se ela fosse a pé, demoraria uns 5 minutinhos só. Mesmo assim, ela prefere pegar ônibus. Aí ela lá calcula e ela vai gastar 100 reais de ônibus por mês para ir voltar do trabalho. Ela pega um para ir, um para voltar, e ônibus na cidade dela é baratinho. Como ela ganha 10 mil de salário, o empregador pode descontar do salário da Marcela até 600 reais para pagar o Vale Transporte. Como ela só vai gastar 100 reais por mês de transporte, então o que acontece? Ela pede Vale Transporte, mas ela acaba tendo que arcar com todo aquele valor. Então provavelmente ela vai pensar assim: não, eu vou a pé todo dia para o trabalho e pego ônibus só o dia que estiver chovendo ou voltar muito tarde. Então ela vai acabar não pedindo. Agora eu vou dar um outro exemplo oposto. O João trabalha numa empresa e ele tem um salário de 2 mil reais por mês. Ele mora bem longe do trabalho, uns 10 quilômetros. E ele não tem tanta sorte como a Marcela. Na cidade dele o ônibus é bem caro. Então ele vai lá e calcula quanto ele vai gastar de ônibus para ir para o trabalho e vê que no mês ele vai gastar, sei lá, 320 reais de ônibus por mês. Como a lei estabelece que 6% do valor do salário dele pode ser usado para Vale Transporte, ele ganha 2 mil, 6% de 2 mil são 120 reais. Portanto, ele vai arcar, o João, com 120 reais daquele Vale Transporte, o empregador dele com o restante, 200 reais. Como 10 km é muito longe para ir a pé todo dia e voltar a pé todo dia, o João vai acabar optando pelo Vale Transporte, vai ser descontado 120 e o empregador vai pagar o resto. Então, para ele vale a pena. Ou seja, isso tem que ser analisado pelo empregado caso a caso, nem sempre ele vale a pena. E o empregador, como é que fica nisso? Ele tem que se precaver também. Se o empregado não quer Vale Transporte, ele tem que pedir para o empregado assinar um termo dizendo que ele não quer. Não vale ficar só na boca, do boca a boca. Então tem que chegar para o empregado e falar assim: você não quer Vale Transporte, beleza, então faça um termo dizendo, sei lá, eu, fulano de tal, CPF tal, ou carteira de trabalho número tal, declaro para os devidos fins que não quero ter Vale Transporte. Ponto. Por quê? Se o empregador não fizer isso, depois pode ocorrer do empregado na Justiça do Trabalho e pedir aquele Vale Transporte dizendo que ele solicitou, mas foi negado e isso acabou não sendo formalizado, vamos dizer assim. Então é bom se precaver. Próxima pergunta.
Tenho amigos ou conhecidos que vendem o vale transporte para ganhar um pouco mais. Isso pode ser feito? Essa situação é muito comum. Então vamos voltar ao exemplo do João lá, ele arca com R$120 do vale transporte, empregador com 200, mas agora ele mora perto do trabalho, ele mora mais a 10 km, mora apenas que ele comprou uma bicicleta, sei lá. Então ele vai todo dia para o trabalho de bicicleta ou a pé, mas mesmo assim ele ganha o vale transporte. Daí ele, para ele fazer um caixinha mais no final do mês, para dar um reforço do salário, ele vende para um amigo dele, um conhecido, ou ele empresta para a esposa usar no dia a dia. Isso não pode ser feito. A lei fala que o vale transporte só vale para o trabalhador, para aquele trabalhador, e apenas para o trabalho. Trajeto, perdão. Casa, trabalho, trabalho, casa. Qualquer coisa fora disso é ilegal e não pode ser feito. E se a empresa descobrir, pode dar uma dispensa com justa causa. É um pouco difícil da empresa fiscalizar, né, todos os seus empregados, mas se descobrir pode dar uma dispensa com justa causa. Então é bom ficar ligado nesse quesito. Próxima pergunta. Se o empregado tem carro ou motocicleta, ganha vale transporte? E se a empresa tem ônibus próprio, como fica? Algumas pessoas dizem assim para o empregador: olha, em vez de você me pagar R$200 por mês de vale transporte ou pegar ônibus, me dá esse dinheiro, eu ponho gasolina na minha moto e eu venho para o trabalho. Não pode. O vale transporte, ele serve, novamente, para aquele empregado, trajeto, trabalho, casa, casa, trabalho. E, mais importante, tem que ser usado em serviços de transporte público devidamente regulamentados. Então ele vale só para ônibus, para uma balsa, para o metrô, por exemplo. O empregado não pode usar esse vale transporte para pegar um seletivo, que é o ônibus executivo. Ele não pode usar esse vale transporte para pegar uma lotação, uma van, um peroeiro, vamos dizer assim. Ele não pode também usar esse vale transporte para abastecer o seu carro, sua moto, ou sei lá, pagar a prestação da bicicleta que ele comprou para ir para o trabalho. Isso não pode ser feito. Agora, algumas empresas, elas têm, às vezes, lá, dezenas, às vezes centenas de funcionários, e elas fazem os cálculos e veem: olha, é melhor para a gente, em vez de pagar vale transporte para todo mundo, a gente compra o ônibus próprio ou terceiriza esse serviço de transporte dos funcionários. Aí essas pessoas não vão ter direito ao vale transporte, que elas vão ser pegas, vamos dizer assim, na porta de casa e levadas até a empresa pela própria empresa onde elas trabalham e vice-versa. Elas vão ter direito ao vale transporte apenas se ocorrer a seguinte situação: a empresa estabelece alguns pontos de encontro no bairro ou na cidade e os empregados têm que ir até aquele ponto de encontro por conta própria. E para isso, sei lá, tem que pegar ônibus. Aí ele vai ter direito ao vale transporte para aquele deslocamento. Resumindo, a empresa tem ônibus, pega e deixa na porta de casa, não tem direito ao vale transporte. Se a pessoa tiver que pegar algum tipo de ônibus, metrô, balsa, enfim, para o trabalho, vai ter direito ao vale transporte. Última pergunta. Eu trabalhei por anos numa empresa que nunca me forneceu o vale transporte, mesmo sendo bem longe de casa. O que devo fazer? Isso acaba sendo muito comum. A pessoa arranja um emprego, o empregador fala logo de cara: olha, eu não vou te pagar o vale transporte, você mora longe, vem a pé todo dia, bicicleta, com tua moto, te vira. Ah, mas eu preciso do vale transporte, não interessa, eu não vou te pagar e tá acabado. Aí a pessoa no começo até vai a pé todo dia, ou de bicicleta, mas aí um dia começa a ficar cansado daquela rotina, porque perde muito tempo caminhando, é muito exaustivo, ou chove, ou tá frio, ou tá muito calor, muito sol, enfim, e acaba gastando do próprio bolso, sozinha, arcando sozinha, com um deslocamento por ônibus, por exemplo. Então, o que fazer nesses casos? Já que a empresa não fornece o vale transporte por bem, vamos dizer assim, ela tem que fornecer por mal. Essa pessoa tem que procurar o quê? Um advogado que seja da confiança dela e especializar no direito do trabalho. Levar a documentação do caso, como por exemplo, seu RG, CPF, comprovante de residência, e relatar sua carteira de trabalho e relatar o que aconteceu. Esse advogado vai ter que acionar judicialmente essa empresa na Justiça do Trabalho para garantir a esse trabalhador o direito ao vale transporte ou reembolso dos valores que ele usou para pagar aquele deslocamento por ônibus, metrô, balsa e etc. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, dê um like e clique no sininho para receber notificações quando vídeos novos forem para o ar. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar para respostajurídica@visaadvocacia.com.br ou deixar nos comentários aqui embaixo. E também nos acompanhe nas redes sociais, como Facebook e Instagram.